Cara, às vezes a gente tem uns pensamentos doidos assim, né? E a gente vai longe, vai muito longe. Eu tava hoje mais cedo, eu fui fazer uma drenagem linfática na negócio. Aí eu tava conversando com a massagista, né? E ela falou assim pra mim: Ah, não, vamos estimular aqui os linfonodos. Eu não sou da área de saúde, então não entendo isso. Eu sou administrador. Então vamos ativar aqui os linfonodos e tudo para fazer a drenagem. Então, apesar de a sua mente às vezes não faz, mas o seu corpo ele vai estimular o sistema linfático, né? Que vai drenar aí os líquidos, as impurezas e tudo pelo sistema linfático e levar para os rins, né, para você eliminar depois pela urina e tal. E, às vezes a pessoa fica com vontade de urinar na hora dessa massagem, né? Foi a primeira vez que eu fiz essa drenagem linfática. Aí, cara, eu lá no meio da massagem eu comecei a pensar, cara, como tudo mesmo é um sistema, né? Cara, eu lembrei que quando eu fiz administração, eu estava estudando a teoria geral de sistemas, né? Que é de um biólogo, né? Um biólogo austríaco chamado Ludwig von Bertalanffy, né? Acho que foi nos anos 50, se eu não me engano. E na época tinha uma tendência da ciência a olhar tudo, era o reducionismo, né? Tudo olhar, fazer uma análise de cada partezinha separada, né? É igual quando a gente faz na escola, a gente estuda matemática, depois estuda química, estuda física, estuda como se tudo fosse separado, né? E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai ver que todas as coisas são interrelacionadas. E esse biólogo ele falou isso, ó, que o sistema é um elemento de partes relacionadas entre si, com um objetivo comum, né? Então ele falou assim, que o todo é maior que a soma das partes, né? Aí eu pensei nisso, cara, tem um sistema linfático, a gente tem o nosso sistema do circulatório, né, o sistema respiratório, e tudo está numa harmonia, né? A gente está trocando oxigênio e gás carbônico com o ambiente, né? Nos alimentando, né? Fazendo nossas necessidades. E, e na administração a gente estuda muito assim que as organizações também são sistemas, né? As organizações, nós temos outros sistemas, sistemas sociais, sistemas políticos, né? Sistemas econômicos, né? E tudo meio que está relacionado. E eu estava tentando trazer isso para minha vida, para a realidade, né? Como cada coisa acontece, né? Tem uma parte, eu acho que a gente menos entende, que é nosso sistema psicológico, né? Mental, né? A gente tem a psicologia analítica, temos aí os ramos da psicologia e dos nossos comportamento, teoria comportamental também, que a gente percebe que tudo são sistemas e todos têm umas relações. Uma coisa e eu tava trazendo isso pra minha vida até no dia a dia. Uma das coisas é que a gente tem que estar sempre fluindo, né? Nas coisas, né? Liberando para evitar. Eu tava conversando até isso com o massagista, né? Às vezes a gente tem que se livrar de algumas situações, de alguns objetos, de alguma coisa, para que o novo possa vir, né? A vida tá fluindo sempre e tudo. E eu tava olhando, né? A gente sempre busca, né? Até no budismo, né? Só pra você ver como a gente estava longe, né? Meu TDAH estava forte aqui, né? No pensamento arbóreo. Como a gente fala no budismo, né, que o caminho é o caminho do meio, né? Então a gente tem a parte que a gente não pode ser nem tanto o mar quanto a terra, né? Nem tanto que ali você não pode ser uma seta, né? Ficar não e nem também um libertino, né? Tem um caminho do meio que é o caminho da virtude. E pensando nisso, eu comecei a relacionar de coisas que eu não estava relacionando antes, que eu tratavam como coisas separadas. E aí eu percebi essa relação entre as coisas nessa massagem. Aí eu falei assim, cara, então assim, a gente tem uma coisa chamada homeostase, né? Por exemplo, nosso corpo fica a 36 graus, que tem é o que a gente fala que é um equilíbrio dinâmico, né? Que os teus sistemas têm. E ele tem um ciclo de feedback, né? Por exemplo, se a gente tem algum problema, o nosso organismo ele vai trabalhar para manter esses 36 graus. Se a gente para a gente manter esse equilíbrio, né? Que faz todos os sistemas nossos funcionarem químicos, né? E na nossa vida também eu vi que é um pouco assim, né? A gente tem que procurar esse equilíbrio, né? E é um equilíbrio dinâmico. Quer dizer, não é que é parada, não é água parada. A vida é um fluxo, é um equilíbrio dinâmico, né? A gente tem que pegar esse equilíbrio dinâmico, essa homeostase e pensar, cara, a homeostase do nosso corpo, quando a gente tem um termostato, né, do ar-condicionado, a gente tem ali, se a temperatura fica muito fria, o ar-condicionado para de funcionar, né? À medida que ele vai esquentando e chega na temperatura lá que a gente marcou no termostato,
o ar-condicionado volta a funcionar até ele desativar. E ele vai fazendo isso. E eu pensei que mais ou menos as coisas da vida, né? Esse fluxo dos altos e baixos, das nossas emoções. E tudo isso está relacionado, né? Eu vendo as coisas que acontecem na vida, às vezes acontece uma coisa ruim, depois a gente percebe que aquilo foi positivo e fala assim, cara, se não tivesse acontecido tal coisa, eu não teria feito essa coisa que no final foi lucrativo para mim, foi bom, né? A gente tem um conceito, né, que a gente fala nessa teoria dos sistemas, que todo sistema tende a estrutura tende à desorganização, né? Tende ao caos, todo sistema. E esse equilíbrio dinâmico que é o que mantém o sistema funcionando, como a vida, né? Que a gente está no meio do caos do universo e a vida está funcionando num equilíbrio dinâmico, em meio ao caos, trocando informação com o ambiente toda hora e usando, porque a entropia vai à tendência à desorganização, né? O espalhamento da energia, a entropia, né? Aí tem o conceito da entropia negativa, que é essa organização, né? Se a entropia começa a aumentar na nossa casa, a casa começa a ficar bagunçada. Quando a gente organiza a casa e tem essa atividade, aí é a entropia negativa, né? Que chama. Eu acho que é negentropia que chama, né? E aquilo vai mantendo o equilíbrio daquela casa. Nosso corpo, a mesma coisa. Às vezes a gente exagera, né? Aí a gente tem que voltar, parar um pouquinho para poder equilibrar e tentar se manter nesse equilíbrio. A parte mental, a parte espiritual. A gente sempre buscar esse ponto de equilíbrio dinâmico e pensar que o equilíbrio é dinâmico, cara. Não adianta você bater, colocar, encasquetar com alguma coisa e ficar teimando naquilo. Porque você vai sair do ponto de equilíbrio. É como um, um- um- se eu- uma pessoa que não fica com febre. Imagina se a pessoa ficasse travada com 36 graus, ela tivesse uma infecção e não ficasse com febre, o corpo não ia reagir àquela infecção. A infecção ia acabar matando a pessoa. Então é importante esses altos e baixos, esse fluxo, essa frequência da vida, né? É importante para a gente poder pensar, refletir, ajustar o nosso equilíbrio dinâmico, ajustar os nossos comportamentos em relação às situações da vida, né, que acontecem, porque todo o sistema, dos pontos é esse ciclo de feedback, né, que é também chamado em português, a gente chama que é retroalimentação, né, que você tem os processos internos, né, e você tem essa retroalimentação que o ambiente te dá, né? Que você troca com o ambiente, ele te dá esse retorno, que é basicamente o termômetro do termostato. Ele dá o feedback para você manter o equilíbrio. E na nossa vida também é um pouco assim, né? Tipo assim, as coisas acontecem e a gente tem que ir buscando equilíbrio, né? Para a gente não se perder, né? Tanto para um lado de radicalismo, tanto para o outro, de destruição. E isso aí eu vim aqui, eu tive que compartilhar isso com vocês, eu acho que eu achei interessante, né? Um pouquinho dessa visão, né, sistêmica, né? Que é científica, né? Esse é científico mesmo. Estou trazendo da disciplina aí, vem da biologia, mas aplicada na administração, na ciência política, né? Nas outras áreas, né? E eu vim trazer aí para vocês essa reflexão aí, né? Porque tudo está interligado, cara. E aí, a gente vai continuar. A nossa função é tentar se manter em equilíbrio dinâmico para se manter nesses sistemas, né? Nesse ambiente onde a gente está inserido, tá? Se gostou do conteúdo, né? Me segue para mais, tem mais também, eu falo de bastante coisa. E curte também se você gostou, ok? Valeu!